programa Academia de hoje percorre os paradigmas existentes na filosofia do conhecimento. Será correta a afirmação filosófica que diz que ele, o conhecimento, está limitado à capacidade que o indivíduo tem de formular proposições sobre alguma coisa? Essa discussão é velha, conhecida de estudiosos e também compôs o tema da tese de doutorado de Aurora Tomazini de Carvalho. Autora do estudo, Aurora Tomazini de Carvalho. O Construtivismo Lógico-Semântico, curso de Teoria Geral do Direito. Tese de doutorado apresentada ao programa de pós-graduação da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC, para obtenção do título de doutora em Filosofia do Direito. O debate sobre esse interessante trabalho conta com a participação de dois professores da Universidade de Brasília, a UNB. Enilde Faustich, do Departamento de Linguística, Português e Línguas Clássicas, e Marcelo Neves, professor titular de Direito Público. Quero aqui agradecê-los pela presença, por aceitar o convite da TV Justiça para participar do programa Academia de hoje, e nós vamos conferir um resumo sobre a tese. O estudo contempla as áreas da semiótica, lógica e filosofia, além de várias categorias jurídicas que se repetem nos ramos do direito. A obra compõe a base do construtivismo lógico-semântico, dentro de uma filosofia de linguagem mais radical. Está configurada de forma didática e possui feições abrangentes e instrumentos pedagógicos. Aurora, primeiro, obrigado pela presença. Eu gostaria que você nos contasse quais foram as dificuldades enfrentadas para você realizar o seu trabalho e também qual a metodologia. Agradeço o convite e, bom, eu acho que a metodologia, primeiro falar da metodologia. A metodologia é aquela adotada no construtivismo lógico-semântico. Então, eu segui o modelo, a linha filosófica do construtivismo lógico-semântico. Por isso, o curso de Teoria Geral do Direito, o construtivismo lógico-semântico. Então, o que é? Pensar as categorias que se repetem em todos os subdomínios do direito dentro do modelo do construtivismo lógico-semântico. A maior dificuldade para mim foi a adoção do modelo, a adoção efetiva do modelo. Porque no construtivismo, nós partimos do referencial filosófico da filosofia da linguagem, onde a realidade é constituída pela linguagem. Então, entender que a minha realidade é constituída pela linguagem é muito difícil para nós que, desde sempre, fomos educados dentro da filosofia da consciência, de que a realidade está lá fora, né? E não é criada pela linguagem. Então, acho que a minha maior dificuldade foi a aceitação desse referencial. Eu lembro até, eu assisti às aulas do Paulo de Barros, na PUC, do Tarek, e eles diziam, olha, essa mesa não existe, né? Eu falava, como essa mesa não existe? Se eu for passar daqui para lá, eu não consigo, eu bato na mesa, né? Mas a mesa é uma construção. É uma construção que está na minha cabeça. O que eu tenho aqui é um suporte físico. A palavra mesa vai criar a minha realidade mesa. E a partir do momento que eu começo a definir essa palavra, essa realidade se constitui como uma realidade efetiva para mim. Então, esse referencial, acho que foi o mais difícil de eu entender. Eu deixei o primeiro capítulo do livro para escrever por último, justamente porque eu estava com essa dificuldade de entender efetivamente que a realidade se constitui por meio de linguagem. E aí eu tirei umas fériasinhas e fui para minha casa em Londrina para pensar melhor sobre esses conceitos. Cheguei lá, meu pai é professor de letras, né, e trabalha com essas categorias muito bem. E nós estávamos sentados na frente assim, da sala, tinha um coqueiro assim, e eu falando assim para ele, pai, como que eu posso dizer que esse coqueiro não é verde? Eu vejo o coqueiro verde, como que eu vou falar que ele não é verde? Né? E ele me disse assim, Aurora, o coqueiro não é verde. Né? Eu falei, como não? Estou vendo ele verde. Ele falou assim, olha, tudo que o coqueiro não é verde, porque para sobreviver ele faz a fotossíntese. Na fotossíntese ele não absorve a luz verde, ele repele o verde. Então, o dia que ele for verde, ele morre. Né? Então, o coqueiro é tudo menos o verde. Né? Então, o coqueiro é verde de fora e de dentro não. Eu posso dizer que o coqueiro é verde? Né? Então, foi aí me deu estralo, eu percebi
que a realidade nós construímos por meio da linguagem, agrupando conceitos de acordo com os nossos referenciais. Bem, nós vamos agora conferir algumas bibliografias, parte da bibliografia, na verdade, utilizada neste trabalho. A Prova no Direito Tributário, de Fabiana Del Padre Tomé, editora Noeses. Revogação em Matéria Tributária, de Tarek Moisés Moussalem, editora Noeses. Direito Tributário, Fundamentos Jurídicos da Incidência, de Paulo Barros Carvalho, editora Saraiva. Bem, Laura, está aí uma parte da bibliografia. Agora eu queria que você nos contasse de que forma cada uma dessas obras contribuiu para o seu trabalho. Sim, eu vou começar pela última, que é meu livro preferido, né, meu livro de cabeceira, que é Direito Tributário, Fundamentos Jurídicos da Incidência, do Paulo de Barros Carvalho, que foi meu orientador no mestrado e professor emérito, titular da PUC da USP, a quem muito admiro, né? Trabalho com ele e para mim é uma experiência incrível todo dia conviver com uma pessoa tão estudiosa do direito, né? E essa obra mudou a minha concepção do direito. A partir dessa obra que eu comecei a pensar no direito como linguagem e utilizar de categorias como a semiótica, a lógica, para o estudo do direito. Então, essa obra para mim foi um divisor de águas, assim, na minha concepção com relação ao direito. Uhum. Os outros? Bom, os outros, né? O Tarek foi meu professor de lógica jurídica na PUC, enquanto eu estava fazendo o meu mestrado. E é brilhante. Então, ele tem um primeiro livro sobre fontes do direito. Esse livro também, ele causou uma revolução na visão de fontes do direito e depois ele se superou nessa revogação tributária. Eu utilizei muito esse livro, principalmente na parte de lógica jurídica. E a da Fabiana Del Padre Tomé, para mim, é um dos livros assim também mais brilhantes que eu já li. Ela faz uma abordagem da prova como eu nunca vi ninguém fazer. E, além disso, o primeiro capítulo dela é dedicado ao construtivismo lógico-semântico, aos pressupostos do construtivismo lógico-semântico. E foi lá que eu realmente comecei a pensar e essas categorias realmente começaram a fazer muito mais sentido na minha cabeça. Então, essas foram as 3 obras assim, que eu mais utilizei no trabalho. Uhum. Bom, eu vou pedir que você faça uma explanação do seu trabalho, mas já com uma pergunta, né? Como se deu aí o desenvolvimento de sua obra, curso de Teoria Geral do Direito, o Construtivismo Lógico Semântico. E aí a pergunta está justamente em cima disso. Por que o título Curso de? Curso porque ele abrange a matéria em toda a sua extensão. Então, por isso um curso, né? Teoria Geral do Direito, por quê? Porque eu vou tratar, dentro desse livro, de categorias que se repetem em todos os subdomínios do direito. Devido à sua complexidade, existem várias formas de recortar a linguagem jurídica para aprofundar o seu estudo. Eu posso recortar elegendo um princípio comum, né, e assim eu subdivido a disciplina, né, o nosso objeto de estudos, em segmentos e crio os ramos do direito, direito administrativo, direito tributário, e vou dando especificidade ao conhecimento. Quando nós fazemos um estudo de teoria geral do direito, nós trabalhamos com categorias que se repetem em todos os subdomínios de forma linear. Então, por exemplo, o conceito de norma jurídica. O conceito de norma jurídica vai ser o mesmo, tanto no direito penal, quanto no direito administrativo, quanto no direito tributário. Eu só vou colocar depois a especificidade da matéria. Então, norma jurídica tributária, norma jurídica penal. Então, eu trabalhei com esses conceitos que se repetem, permanecem lineares em todos os subdomínios do direito. Mas esses conceitos foram pensados dentro dos referenciais metodológicos do construtivismo lógico-semântico, ou seja, considerando-se o direito como linguagem, né, considerando que a base material do direito, o seu suporte físico, é um conjunto de enunciados prescritivos,
E cabe ao intérprete atribuir sentido a esse conjunto de enunciados para a construção do sentido desses textos. Nós vamos, então, justamente debater seu trabalho com os nossos convidados, os professores aqui da Universidade de Brasília, a professora Enilde Faustis e também o professor Marcelo Neves. Nós vamos agora a um rápido intervalo, em seguida estaremos de volta, como eu disse, já na fase de debates. Até já. Estamos de volta com o Academia, hoje debatendo a tese de doutorado de Aurora Tomazini de Carvalho. O Construtivismo Lógico-Semântico, curso de Teoria Geral do Direito. Antes de começarmos o debate, vamos conferir as teses e dissertações que já estão disponíveis no mercado editorial. Ações de desconfiança da fiscalização tributária, a segurança jurídica e o controle das incertezas pela calculabilidade e cognoscibilidade do direito. Dissertação de mestrado de Tiago Chaves Gaspar Bretas Lage, Biblioteca Digital da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Regime jurídico dos fundos de investimento, dissertação de mestrado de Mário Tavernard Martins de Carvalho, Biblioteca Digital da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. O casamento e a dissolução pelo divórcio, um encontro com as sociedades limitadas. Tese de doutorado de Natália Cristina Chaves, Biblioteca Digital da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Bem, vamos agora já para a fase de debates. Gostaria de convidar a professora Enilde. Obrigado, professora. Eu agradeço o convite e gostaria já de começar a conversa com a doutora Aurora, tendo como base uma questão que parece ser insistente, pelo menos numa grande parte de alguns capítulos do livro, no seu vasto trabalho sobre a teoria do direito, teoria geral do direito, sobre a abordagem do construtivismo lógico-semântico, que é, na verdade, o conceito de direito com que a autora trabalha. É interessante porque a reflexão da doutora Aurora em torno da questão da linguagem, pelo menos no meu ponto de vista, é extremamente salutar para nós da área de letras e de linguística, e primordialmente para o meu grupo de pesquisa, que trabalha justamente com essas categorias, passando pela categoria peirciana. E eu vejo lá que a semiótica tem um papel relevante no seu estudo. E, ao buscar o conceito de direito, antes a autora chama atenção para as ambiguidades do conceito, para a vaguidão, enfim, para uma certa falta de precisão no conceito. No entanto, ao continuar a leitura e buscar entender o conceito de direito, a autora discorre sobre positivismo, né? E chama atenção para duas escolas, a do positivismo sociológico e a do positivismo jurídico, segundo a teoria keyosiana. Nesse caso, então, resta para nós considerarmos quais são as categorias do construtivismo semântico em que se insere o trabalho. Mas, para isso, a autora faz 3 cortes, né? Ainda em torno das questões jurídicas, ou seja, há direito onde houver normas jurídicas, onde houver normas jurídicas haverá sempre linguagem, e o direito é um instrumento constituído pelo homem, com a finalidade de regular condutas intersubjetivas. Enfim, a linguagem está no topo do estudo construtivista. Então, ao aplicar a técnica dos 3 planos com que a senhora se preocupa, que são os planos que compõem as relações sígnicas de um texto, a saber, o plano sintático, o plano semântico e o plano pragmático, ao direito positivo, que no final das contas se descobre que a senhora está trabalhando com o direito positivo, a senhora ressalta que o direito é um sistema de mensagens insertas num processo comunicacional e, mais adiante, acentua que, entre as pessoas, o entendimento se dá por meio de um sistema de signos que assegure a interação. Eu acho isso genial,
Então, a minha pergunta agora objetiva é: como a senhora explica o papel da análise dos 3 planos aplicados às normas jurídicas? A semiótica, ela desempenha um papel muito relevante na teoria do construtivismo lógico-semântico, no modelo do construtivismo lógico-semântico, porque ela aparece como uma técnica para implementar o nosso método de estudo do direito. Nós nos utilizamos da semiótica, que é a ciência que estuda os signos, né, que compõem a linguagem, como um arsenal para o nosso estudo do direito. Como que eu analiso o direito me utilizando, então, da semiótica, né? A semiótica ela vai ser ótima para implementar o método analítico, fazendo recortes na linguagem do direito. Então, eu posso, por exemplo, fazer uma análise sintática. Vou dar um exemplo, escolher um instituto, por exemplo, a decadência no direito. Como que eu analiso a decadência no direito me utilizando da semiótica? Vou fazer uma análise sintática. A decadência é uma norma jurídica. Como que eu vou construir essa norma jurídica? Então, a estrutura dessa norma jurídica. Aí eu vou me socorrer da sintática, da estrutura do discurso. Depois eu vou pensar o que é a decadência, né? A decadência é uma norma jurídica, é um fato jurídico, é uma relação jurídica, é um acontecimento do mundo social. Eu estou delimitando o âmbito semântico da decadência. Então, eu estou fazendo uma análise semântica do que é a decadência. E depois, eu posso analisar a pragmática da decadência pensando em como que os tribunais trabalham com esse instituto. Como que é a abordagem dos tribunais por esse instituto. E assim, eu percorro todos os níveis, né, todos os planos da linguagem, com o auxílio da linguagem jurídica, né, com o auxílio da semiótica. Professor Marcelo Neves. Certo. Eu primeiro gostaria de parabenizar, né, a Aurora pelo trabalho. Eu teria algumas perguntas e realmente eu vou me concentrar inicialmente em 2 perguntas básicas que estão relacionadas com o título. O título é Curso de Teoria Geral do Direito, a primeira parte. Se nós observarmos, porém, ele é calcado basicamente na experiência do direito tributário. Observemos, por exemplo, na página 434, quando se fala do plano do DVC e do plano do C. Se coloca no plano da linguagem jurídica 2 o aplicador e se põe no plano da linguagem social a relação bilateral. Se a gente considera o direito tributário, que sempre você vai pensar em termos de direito público, um terceiro aplicador é fundamental para a construção completa da relação. Porém, se a gente toma o direito privado, por exemplo, uma locação, eu tenho uma relação jurídica estabelecida, nós pagamos, você me entrega a casa, tudo isso é regulado juridicamente e esse plano não é necessário que ocorra. O conflito ocorrendo, nós vamos para o tribunal, nós vamos para alguma instância que vai aplicar como terceiro, mas se põe aqui um terceiro aplicador como algo inerente à própria teoria geral, mas isso no campo do direito público tem significado. Teria isso o sentido de uma teoria geral, essa formulação como se apresenta na página 434, então seria teoria geral do direito ou seria uma teoria do direito informada pelo direito tributário? Em segundo lugar, o construtivismo lógico-semântico. Tem 2 problemas aqui para o construtivismo lógico-semântico que você trabalha com linguagem. Aqui, no início do curso, logo nas primeiras páginas, quando fala de conhecimento, você ainda fala de processos mentais. Então, ainda é uma filosofia da consciência. Como é que eu vou compatibilizar essa noção de conhecimento, que ainda é processo mental, com a ideia de um conhecimento construído linguisticamente? Então, não haveria uma incompatibilidade com as primeiras páginas, quando se fala do conhecimento como processo mental. Isso é uma crítica que eu faço a toda a escola do Paulo de Barros Carvalho, não é só a você. Outro ponto da divergência, uma divergência com a escola, também referente ao título, é que a virada linguística, ela se apresenta muito mais no plano pragmático. Quer dizer, você trabalha com
o modelo semântico e fala da virada linguística. E quando se está se falando na virada linguística, você está enfatizando a dimensão pragmática. Essa é a tradição que tem Peirce, mas também Wittgenstein, em Habermas, quer dizer, então fica um pouco parecendo que você está mais ligado ao modelo de Carnap, outros modelos, e não ao modelo da virada linguística. Então, são essas observações que eu faria inicialmente, que são críticas, mas eu gostaria de ouvi-la sobre a questão. Bom, vamos por partes, então. Né? A primeira pergunta diz respeito a será que isso não estaria só vinculado mais ao direito público? Essa teoria não estaria só mais vinculada ao direito público? Realmente, toda a teoria do construtivismo lógico-semântico, pensada pelo professor Paulo de Barros Carvalho, com base nas lições do Lorival Villanova, serviu como pano de fundo para a teoria dele do direito tributário. E esse modelo foi empregado pelo professor Paulo para construir uma teoria do direito tributário. Então, realmente, a concepção dela, de início, tem como base o direito tributário. Mas, a meu modo de ver, ela serve para todos os ramos do direito. Com relação especificamente ao questionamento do aplicador do direito, quando nós utilizamos a palavra, o termo aplicador do direito, nós não estamos só nos reportando ao Poder Judiciário, mas também ao próprio particular. Então, quando o particular faz um contrato, o que ele está fazendo? Ele está aplicando o direito àquela situação concreta, né? Então, para nós, e eu acho que eu tentei passar isso no livro, essa concepção tanto de aplicador não está restrita só ao Poder Judiciário no caso de um conflito, mas o próprio sujeito particular, quando ele produz uma norma individual e concreta, para o caso concreto. Depois, se houver um conflito, essa linguagem vai ser levada para o judiciário, mas vai ser sempre uma linguagem que vai ser levada para o judiciário. Então, nesse sentido, o direito continua sempre sendo linguagem e ele sempre vai precisar de alguém que o aplique ao caso concreto, nem que seja particular, né? E não o judiciário, não necessariamente o judiciário. E nesse mesmo sentido que nós utilizamos a palavra legislador. Então, legislador em sentido amplo, como todo aquele capaz de inserir normas no sistema. Não só normas gerais e abstratas, que servem para todos, como no caso do legislativo, do poder legislativo, mas também normas individuais e concretas, que podem ser inseridas no sistema pelo particular para um determinado caso concreto. Com relação à segunda pergunta, do modelo filosófico com o qual eu trabalho, se é a filosofia da consciência ou a filosofia da linguagem, eu trabalho com a filosofia da linguagem. No entanto, no começo do livro, eu faço algumas referências ao modelo anterior, que é a filosofia da consciência, justamente para reforçar o nosso modelo, que é a filosofia da linguagem. Mesmo quando eu construo na minha cabeça algo como uma forma de consciência, um conteúdo como uma forma de consciência, qualquer conteúdo da minha consciência é materializado na forma de linguagem. Então, nesse sentido, eu trabalho com as categorias da filosofia da linguagem. Eu acredito que a sua resposta se coadune com a questão que você apresenta na sua obra, porque a pragmática ela vai estar justamente situada na filosofia da linguagem. Isso. O que me falta, me parece que falta algum entendimento, é qual é a percepção de pragmática que você tem ajustada ao direito. Quer dizer, se tem a pragmática linguística, que é aquela que leva em consideração o uso, mas e a pragmática relacionada às normas jurídicas nas quais você aplica essa pragmática? Qual é o conceito? Como é que você vê essa aplicação da pragmática aí para poder haver a interação entre norma e homem, o usuário, no caso, da lei? A pragmática, a visão pragmática, o recorte pragmático vai ser delimitado no campo dos utentes da linguagem do direito. Então, quem usa a linguagem do direito? Primeiro é o intérprete. Então, como o intérprete vai lidar com a linguagem jurídica? Isso é uma questão que a pragmática vai dizer. Outra questão é do outro lado.
Quem vai aplicar o direito? Como vai aplicar o direito? Essa é uma questão que a pragmática jurídica vai me dizer. Então, nesses dois campos, um para interpretar e para aplicar o direito, é que nós vamos nos socorrer da pragmática jurídica, do estudo da pragmática jurídica. Bem, eu quero aqui agradecer e parabenizar a Aurora Tomazini, que hoje nos trouxe o seu trabalho para ser debatido aqui com a gente. Também a professora Enilde Faustis, muito obrigado, um abraço para todos lá da UNB. Ao Marcelo Neves também, muito obrigado, professor, pela presença, por aceitar o nosso convite aqui da TV Justiça para participar do Academia de hoje. E você também pode participar do nosso programa. Mande a sua dissertação para o e-mail academia@stf.jus.br ou a tese. Também é possível rever este programa em nosso site www.tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro.